Minhas queridas, meus queridos, eu estava aqui relembrando um momento que era sempre muito importante e muito especial aqui em casa, entre eu e meu esposo. Estava relembrando a história dessas duas xícaras. Um dia, eu fui com meu gato esposo uma cidade vizinha. E aí, entre uma coisa e outra, nós olhamos as xícaras e ele rapidamente se apaixonou por esta. Ele falou assim: nossa, bem, essa xícara é maravilhosa para eu tomar a sopinha de pão. Celso, meu gato esposo, ele gostava muito de sopinha de pão. E aí nós compramos, eu comprei essa para mim e comprei essa maior para ele fazer a sopinha de pão que ele tanto gostava. Muitas vezes, quando estava um tempinho de chuva, a gente, depois que tomava um banho, depois que jantávamos, eu tomava um café ou um cappuccino e ele comia a sopinha de pão, né? Às vezes também tomava um cappuccino comigo ou um chá. Mas essa xícara para ele se tornou assim, indispensável. E ele tinha muitos ciúmes dessa xícara. É uma xícara caneca, né? Seria mais uma caneca, né? E ele tinha muitos ciúmes dela, não deixava ninguém pegar. E às vezes a gente lembrava de muitas histórias, de muitos acontecimentos na nossa vida. E por muitas vezes nós íamos lá para o quarto, começávamos a conversar e era assim gostoso quando caía uma chuvinha e a gente escutava o barulho das gotas de chuva, saboreávamos o nosso café, ele saboreava a sopinha que eu carinhosamente fazia para ele, a sopinha de pão. Eu falava para ele que na minha infância eu tomava muita sopinha de pão. E essa é a lembrança. Toda vez que eu estou aqui com essas canecas, essas xícaras, eu me lembro muito de um tempinho bom que não volta mais, mas fica na lembrança. Se apegar em coisas materiais, não é um apego, mas é uma recordação das xícaras, de momentos bons, de conversas. E sempre que nós tínhamos algo para conversar, sempre que nós tínhamos que conversar sobre o dia a dia, sobre muitas coisas, as xícaras, as canecas eram as nossas companheiras. E assim fica sempre a lembrança de um bom papo, de sorrisos, de lágrimas muitas vezes, do barulho da chuva, do canto dos pássaros no nosso quintal. E aqui as nossas xícaras companheiras de uma vida, de uma história, que foi muito feliz. Teve altos e baixos? Claro que teve. Mas eu prefiro lembrar de bons momentos,
de lição de vida, muita coisa que aconteceu. Quando eu olho para essas xícaras, eu lembro, relembro, às vezes vem a lágrima da saudade, às vezes vem uma força interna que nem mesmo eu sabia que eu tinha, porque teve momentos que eu tive que ter uma força vinda lá do fundo. E claro, essa força foi Deus que me deu, pelos momentos que eu passei na minha vida, pelos altos e baixos. Mas sempre eu confiei em Deus. E na vida da gente, sempre a gente tem uma história, ou com um amigo, com uma amiga, ou com o grande amor da nossa vida, ou com familiares. Sempre tem uma história, né? De um bom papo, um café, um chá, um cappuccino, um café com leite. Mas você pode ver que as xícaras, as canecas fazem parte de um bom papo. As xícaras e as canecas nos dão muitas vezes lição de vida. Pare para pensar. Pense em quantos momentos importantes você esteve saboreando, degustando com uma xícara, uma caneca. Grandes reuniões você já teve, grandes momentos felizes, grandes momentos que você teve que tomar decisões, mas sempre acompanhado da xícara ou da caneca, né? E você aí em casa, tem uma história bonita? Me conte a sua história. Eu quero muito conhecer. Qual é a sua história com uma xícara de café, uma xícara de cappuccino?